Primeiro, queria agradecer aí o convite. É um prazer estar participando desse simpósio aqui de novo. E tenho a missão aí hoje de falar sobre o manejo fisioterapêutico do paciente cardiológico crítico, né? A gente tem muita coisa para falar, porque, como já comentaram, também não é porque o paciente tem a mesma patologia, a mesma condição clínica, que ele vai se apresentar da mesma forma que todos os outros. Mas aqui a gente vai dar um enfoque numa linha de raciocínio, desde a admissão até a estabilização desse paciente, com alguns insights importantes sobre esse perfil de paciente, tá bom? Para me apresentar, meu nome é Letícia, né? Sou fisioterapeuta formada pela Universidade do Estado do Pará. Fiz residência em cuidado ao paciente crítico pelo Hospital Sírio-Libanês. Sou intensivista, tenho título de especialista em terapia intensiva adulta pelo COFIT. Atualmente sou preceptora de residências da USP e da especialização em fisioterapia respiratória do Hospital Universitário da USP, onde eu atuo. E estou como docente aí das pós-graduações do Instituto Beta, na pós-graduação de terapia intensiva adulto, cardiorrespiratória e hospitalar. É, Queria dizer que eu não tenho conflito de interesses, tá bom? E aqui é o QR Code para quem quiser me mandar dúvidas. Vai ter muito conteúdo nessa aula para processar, então quem quiser me mandar dúvidas posteriormente, esse é o meu Instagram profissional, tá bom? Então, indicação de material, dúvidas que vocês porventura tenham depois, vocês podem mandar mensagem por lá, tá bom? Fora que também tem outros conteúdos aí que eu costumo postar, cursos, aulas, etc., para quem se interessar. Dito isso, para a gente falar de cardiointensivismo, a gente precisa pensar o que que leva um paciente a uma UTI por um problema cardiológico, né? O que que leva um paciente a uma UTI cardiológica e o que que leva um paciente com demanda cardiológica para uma UTI, como uma UTI geral, que recebe todo o perfil de paciente. Aqui eu coloquei 6 grandes grupos, podemos dizer assim, mas que não são os únicos, tá bom? Então, geralmente o paciente cardiológico ele vai para a UTI por uma síndrome coronariana aguda, como por exemplo um infarto agudo do miocárdio, arritmias instáveis, né? Então aquela arritmia que deixa o paciente hipotente, que deixa o paciente com baixo débito cardíaco, sudoreico, que precisa de marca-passo, que é risco de parada cardiorrespiratória, ele vai para a UTI. Insuficiência cardíaca descompensada. Um ponto importante é que a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome clínica, então ela pode ser tanto aguda quanto crônica, né? Então, uma IC aguda por algum motivo, como algum motivo infeccioso, por exemplo, ou um paciente que já tinha uma insuficiência cardíaca crônica e por algum motivo foi descompensado, que geralmente é por isquemia, infecção, arritmias, hipertensão arterial, que são fatores comuns de descompensação. Outro perfil de paciente também é o próprio paciente cirúrgico. Então, o paciente que faz cirurgia cardíaca, seja troca de válvula, seja revascularização do miocárdio, parada cardiorrespiratória e choque cardiogênico. Um ponto importante também é que esses 6 quadros que didaticamente eu coloquei, eles podem conversar entre si, no sentido de que a insuficiência cardíaca, por ser uma síndrome clínica, ela pode ser ela pode vir a partir de um evento cardiovascular. Então, por exemplo, um paciente que teve um infarto que complicou, não foi para a hemodinâmica no momento certo, não estratificou, não tratou adequadamente, ele pode evoluir com uma insuficiência cardíaca por conta do infarto. Paciente com arritmia, dependendo da arritmia, ele pode evoluir com insuficiência cardíaca por conta do infarto, né? A insuficiência cardíaca, em que a gente vai focar também bastante aqui, e no choque cardiogênico, ela se dá quando tem um desbalanço entre oferta e demanda, tá bom? Para manter as atividades vitais do organismo. Outro ponto também, choque cardiogênico. Choque cardiogênico é falha de bomba, né? Você tem uma falha ali do miocárdio, então ele pode ser uma via final, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca. Ele pode ser uma via final de um infarto complicado. Então, essas situações conversam entre si. Um ponto importante também que a gente precisa lembrar para falar do manejo desses pacientes são alguns conceitos que são imprescindíveis. Claro, a gente não vai conseguir abordar todos, mas aqui eu trouxe alguns até para vocês entenderem
no que implica nas nossas condutas, por exemplo. Então, um dos conceitos importantes que a gente tem é a pré-carga, que se refere ao grau de estiramento, a força ou a carga do miocárdio no fim da diástole, que é diretamente proporcional ao retorno venoso, ali o que retorna das veias cava. A pré-carga ela sofre influência do volume intravascular, da ventilação, da complacência e da contratilidade ventricular, da frequência cardíaca e da pós-carga. E o que é pós-carga? A pós-carga ela se refere à resistência à ejeção ventricular. Então, força ou pressão que os ventrículos precisam superar para ejetar, tá bom? E ela é determinada pela resistência vascular sistêmica ou pela resistência na verdade, né, já que a gente tem dois lados de câmara, pela resistência vascular pulmonar, tá bom? E pela tensão na parede ventricular, que é dada pela lei de Laplace. Outro ponto importante também é a gente lembrar que o débito cardíaco ele sofre influência de vários determinantes, tendo quatro determinantes muito debatidos, que é Frank-Starling, né? Então você tem aí um estiramento proporcional à contratilidade. Então, quanto mais você enche, quanto mais a fibra distende, digamos assim, mais forte vai ser a contração. Você tem o retorno venoso, propriamente dito, então, se chega a menos, vai sair menos. A contratilidade, o inotropismo, que é justamente essa capacidade contrátil do miocárdio que funciona como uma bomba. E a pós-carga, como eu acabei de falar. E existe uma formulazinha que a gente tem que ter em mente, que o débito cardíaco ele é dado pela frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E, dentre os determinantes do débito cardíaco, a gente tem também fatores que vão influenciar na frequência cardíaca e fatores que vão influenciar no volume sistólico. Então, o paciente cardiopata, assim também como outros perfis de pacientes, a gente não pode esquecer de que a gente tem que revisar a fisiologia, que a partir da fisiologia a gente vai entender a fisiopatologia e a partir disso a gente consegue imaginar por que um recurso é melhor do que o outro e assim por diante. Um ponto importante que eu queria falar para vocês é que, para vocês terem ideia do impacto de mortalidade de pacientes, por exemplo, que evolui com alguma disfunção orgânica além, por exemplo, do distúrbio cardíaco, você tem, se você estimar em alguns trabalhos que você tem 50 pacientes, desses 50, um vai morrer. Agora, se a gente estimar de 50 pacientes e eles evoluírem ou com lesão renal aguda, né, injúria renal, existe a síndrome cardiorrenal, então por conta de baixo débito você também coloca esse rim em sofrimento. Se evoluir também com insuficiência respiratória aguda ou sepsis, de 50 pacientes, a mortalidade que era 1 pode ir para 11 pacientes. Então, para a gente ter noção do quanto é importante que a gente tome condutas que sejam adequadas para esse perfil. Como eu falei, existem vários perfis de pacientes cardiopatas que vão para a UTI, então, a depender do perfil, tem alguma classificação que mais se encaixa ao quadro dele. Então, quando a gente fala, por exemplo, algumas classificações em relação ao infarto agudo do miocárdio, é Philip-Kimball. Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, por exemplo, no contexto mais funcional, a gente tem a New York Heart Association, né, a escala funcional. Então, aqui eu trouxe pegar o apontadorzinho aqui, uma imagem que representa três formas de classificar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, né, em que a gente tem aqui os estágios do Colégio Americano de Cardiologia, que vai de A a D, sendo D o paciente com uma doença cardíaca já avançada, que vai requerer suporte hospitalar e até mesmo transplante, e cuidados paliativos, mas cuidados paliativos, lembrando que não é necessariamente cuidados de fim de vida. Cuidados de fim de vida é um pouquinho do que são os cuidados paliativos. Então, a partir de que o paciente esteja frente a uma doença que não tenha perspectiva de cura, uma doença ou uma condição clínica ameaçadora à vida, ele já pode ser indicado a ser submetido aos cuidados paliativos. A gente tem a New York Heart Association, né, a classe funcional, que vai de 1 a 4, sendo que quanto maior, mais severos são os sintomas desse paciente, inclusive sintomático em repouso, um paciente bem limitado, ou numa descompensação de uma insuficiência cardíaca, ou já em fase final. A Intermat, que é uma forma de classificação que, por exemplo, ajuda até na avaliação e na indicação de suporte circulatório mecânico, inclusive transplante.
Então, geralmente, o perfil 1 e 2, que são os pacientes mais graves, eles podem ser já candidatos, pela classificação, eles são candidatos a suporte circulatório mecânico, precisam ser avaliados, e o perfil 3, que está estável, mas com está dose dependente de inotrópico, já pode também ser avaliado. Inotrópico, lembrando de inotropismo, auxilia na contratividade miocárdica. Uma das classificações também que a gente vê muito em hospital e utilizar, por exemplo, chegou um paciente que ficou com diagnóstico de insuficiência de IC perfil B, IC perfil C. Então, em grande proporção dos que internam acaba sendo o perfil B, mas outros perfis também podem internar, tirando o perfil A, que geralmente é o perfil tratado em ambulatório, né? Então, o que é que leva em consideração esse perfil A, B, L e C? Ele leva em consideração a perfusão e congestão, possível congestão desses pacientes. Então, o B significa um paciente congesto, mas que está bem perfundido. O L, por exemplo, é um paciente que não está congesto, mas ele está mal perfundido. E aí também essa classificação clínica hemodinâmica ela é um pouquinho questionada por conta de algumas particularidades do manejo desses pacientes. E aí já são também propostas outras formas de apresentação clínica de pacientes com insuficiência cardíaca, como essa daqui. E aqui por perfil, né? Então, uma descompensação cardíaca aguda, né? Quais são os mecanismos principais, os sintomas, o início, geralmente como é que eles se apresentam clinicamente, sendo que o perfil B se encaixa aqui no wet e warm, que é quando já tem edema agudo de pulmão, sugestivo de edema agudo de pulmão, porque significa que ele está congesto, mas ele está quente. Quando eu digo que ele está quente, é no sentido de que ele está bem perfundido, tá? E aqui fala também dos possíveis mecanismos, apresentações clínicas de falência isolada de ventrículo direito, do choque cardiogênico, tá bom? E aí, quando esse paciente chega no hospital, um dos problemas mais comuns desses perfis de pacientes é dispneia. Ela é um dos sintomas mais comuns. Lembrando que dispneia é a sensação subjetiva de esforço. E eles podem, e às vezes evoluem frequentemente, dependendo do perfil de paciente que você recebe no seu hospital, com insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, muito proveniente da congestão pulmonar ou da grave hipoperfusão sistêmica que eles apresentam. E aí surge essa pergunta, né? Que dispositivo de oxigenoterapia optar? Primeiro, a gente precisa entender, né, que o aumento do trabalho respiratório ele pode ser um dos fatores que leva à disfunção orgânica, porque a própria hipóxia, no sentido de uma insuficiência respiratória, ela aumenta a demanda por oxigênio. Lembrando que se é um paciente que já está com o coração ali sentido, que está trabalhando sofrido, você aumenta também o trabalho desse coração que já não está bom. Isso vai resultar em alterações metabólicas que vão culminar em disfunção orgânica. E aí eu coloco um cateter nasal de alto fluxo, faço uma ventilação não invasiva, ou uma oxigenoterapia de baixo fluxo como um cateter nasal. Aí tem um grande quê da questão, porque nem todos os pacientes com insuficiência cardíaca aguda, eles precisam necessariamente de suporte respiratório, tá bom? Então, aqui nesse algoritmo, nesse fluxograma proposto no European Heart Journal, que foi publicado em 2018, a gente tem a insuficiência cardíaca, né? E aí a primeira coisa, tem insuficiência respiratória? Se não, esse paciente pode muito bem ficar em ar ambiente, tá bom? Sem oxigenoterapia nenhuma. Existe uma variação na literatura do quanto de tolerar de saturação sem oxigenoterapia. As recomendações geralmente vão de 90% a 93% para não iniciar oxigenoterapia nesses pacientes. Se sim, já abre um leque de condutas, né? Porque a gente pode ir ou para uma VNI, ou para uma oxigenoterapia convencional, ou até mesmo para ventilação mecânica invasiva. E aí vai depender, por exemplo, se o seu paciente tem outras situações que conversam com essa insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, se é um paciente com insuficiência cardíaca aguda, que evolui com falência respiratória, insuficiência respiratória, e ele tem DPOC associado exacerbado, que pode acontecer pelo mesmo motivo que causa insuficiência cardíaca, pode exacerbar a DPOC, a gente já pensa, no lugar de uma oxigenoterapia convencional,
A1 CPAP, mas pensando no DPOC propriamente dito, se é exacerbado, uma ventilação com uma pressão de suporte, né, uma pressão inspiratória, que seria o bilevel, né? E se for, por exemplo, um edema agudo pulmonar, só o CPAP pode ser suficiente. A gente tem trabalhos desde 1900 e bolinhas que mostram que só o CPAP é suficiente, mas você pode usar também dois níveis. É muito cuidado com pacientes com choque cardiogênico, porque, como eu falei, são pacientes graves, tá bom? Então, até como tentativa de diminuir o consumo de oxigênio, pode ser necessário que eles sejam intubados, assim como, se eles estiverem mais estáveis, pode ir para uma oxigenoterapia convencional ou até mesmo para uma VNI, mas sempre é importante avaliar a falha de VNI. O KNAF é uma opção para aquele paciente que não tem ainda indicação de ser entubado e não tolera muito tempo de ventilação não invasiva. Lembrando que ventilação não invasiva é ventilação mecânica, só que com uma interface não invasiva. Então, o maior tempo dentro de uma descompensação que o paciente conseguir ficar melhor, e para isso podem ser usadas medidas não farmacológicas e farmacológicas também, se for o caso. Aqui é um outro guideline para vocês verem que recomenda oxigenoterapia com pacientes com saturação periférica de oxigênio abaixo de 90%, ou uma PaO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio para corrigir hipoxemia. A intubação é recomendada, né, caso a gente tenha uma piora progressiva, mesmo já administrando oxigênio ou ventilação não invasiva, e a ventilação não invasiva é indicada em pacientes com desconforto respiratório, que pode ser representado aí pelo aumento da frequência respiratória, pela queda de saturação, e ela tem que ser instituída o mais breve possível para tentar reduzir aí chances de necessidade de intubação, mas claro, com segurança. Aqui, sobre oxigenoterapia, né, falando em escalonamento, por exemplo, de terapia, se a gente começar com oxigenoterapia, antes, qualquer paciente cardiopata, principalmente com infarto, quando chegava já ganhava um cateterzinho nasal, tá? Aqui é uma evolução desde 1990 que os guidelines vêm mudando essa recomendação. E atualmente, por exemplo, no que tange ao infarto, não na verdade, é recomendado a administração de oxigenoterapia se o paciente tiver com uma saturação periférica abaixo de 90%, tá bom? Porque o oxigênio, a hiperóxia, ela pode causar vasoconstrição coronariana. Então, tem trabalhos, até chancelados pela American Heart Association, como o AVOID Trial, que mostrou que pode aumentar a recorrência e extensão do infarto, tá bom? Então, a gente só oferece oxigenoterapia para quem precisa de oxigenoterapia. Sempre surge essa pergunta, né? Ah, o paciente não deu certo ficando só no oxigênio convencional, ou ele piorou, estou pensando numa VNI, ou até mesmo numa ventilação mecânica invasiva. E aí, PIP no cardiopata, é bom ou ruim? Bem, a gente tem dois lados da moeda. Se a gente olhar por um lado, ela pode aumentar a pós-carga do ventrículo direito e piorar a função do VD, pode reduzir o débito cardíaco, até porque ela reduz o retorno venoso, então chega a menos, sai menos. Pode deslocar o septo interventricular, então se acaba comprimindo o ventrículo esquerdo, que também pode reduzir o débito cardíaco, e compressão do coração. Então, dependendo do quanto de pressão, se você colocar pressões excessivas, esse coração pode funcionar como se estivesse num tamponamento cardíaco. Por outro lado, a PIP pode reduzir o trabalho do ventrículo esquerdo, pode facilitar a ejeção, diminuir o consumo de oxigênio miocárdico, reduzir a vasoconstrição pulmonar hipóxica, né? Então, quando eu tenho ali um alvéolo que não está legal, o meu corpo é inteligente, então ele fala, ó, manda manda esse sangue, essa circulação aí melhor para outro alvéolo, porque aqui não está muito legal, não. Então, quando você reduz essa vasoconstrição pulmonar hipóxica, também você facilita o trabalho do bebê. E, por conta de alteração de gradientes pressóricos, de deslocamento de líquido, você pode ajudar na diminuição do volume de líquido intraalveolar. Aqui é uma tabelinha que praticamente fala o que eu acabei de falar, né? Então, você tem aqui a PIP no meio de uma balança. Então, por um lado, você pode ajudar a aumentar o débito cardíaco, e, por outro lado, você pode ajudar a diminuir o débito cardíaco desse paciente, tá bom? Existe um número mágico de PIP para isso acontecer? Não.
Tem literatura que coloca que a partir de 12 centímetros de água de pipa é que geralmente os efeitos hemodinâmicos são mais evidentes. Mas pode ser que tenha um paciente que com 10 de PIP ele já pode sentir um pouquinho, né? Então, como é que a gente escolhe PIP? A PIP ela tem que ser escolhida, geralmente para uma VNI ou para paciente cardiopata, costuma variar de uma PIP de 6 a 10, que é recomendada. Claro, se o paciente precisar de mais PIP, o ideal é avaliar por quê, né? E se é adequado realmente subir essa PIP nesse paciente. Mas não existe número mágico, tá? Quando você fala de escolha de PIP, você tem que pensar numa tríade de mecânica, oxigenação e hemodinâmica, tá bom? Então, aqui é uma imagem que representa também o que eu acabei de falar. Se você coloca uma PIP inadequada, por exemplo, vai favorecer a telectasia e a telectrauma, porque você não estabiliza esse alvéolo. E como ele vai abrir e fechar, né, vai fazer a telectasia, você pode ter aí um prejuízo de função de VD por aumento da resistência vascular pulmonar pela vasoconstrição hipóxica. Por outro lado, se você coloca uma pipa excessiva, você faz você acaba comprimindo, né, esse capilar, e aí você também vai ter um aumento de resistência vascular pulmonar, além de possivelmente queda da oxigenação, tá bom? Então, o ideal é esse meio termo. E aí, é fácil ou não é? Não, porque para cada paciente é cada paciente. Então, se a sua UTI tiver monitor de débito cardíaco, é adequado de utilizar, porque permite que faça também ajustes mais finos nesses perfis de pacientes. O que que a gente tem sobre VNI, né, segundo as orientações da AMIB? O uso de VNI com CPAP ou BIPAP em pacientes com sinais de insuficiência respiratória aguda causada por edema pulmonar cardiogênico, tanto no atendimento pré-hospitalar quanto no hospitalar, é sugerido. E não utilizar VNI rotineiramente em pacientes com choque cardiogênico, porque, como eu falei, geralmente são pacientes que já estão no status mais grave. E aí, essa recomendação do edema agudo pulmonar cardiogênico é uma recomendação forte, tá bom? A gente tem pouquíssimas recomendações fortes para VNI, ela é uma delas, e tanto faz CPAP ou bilevel, tá bom? O suporte pressórico ele vai reduzir o consumo de oxigênio da musculatura respiratória, vai exigir menos desse coração e vai aliviar, obviamente, o trabalho cardíaco. Aqui são trabalhos que, em relação à eficácia, mostram que esses pacientes, por exemplo, com edema agudo cardiogênico, CPAP e bilevel, são semelhantes em relação à eficácia, não tiveram diferença estatística significativa em relação à mortalidade, tempo de intubação, tempo de internação, tá bom? Essa, inclusive, aqui é uma revisão sistemática que está publicada na Cochrane, que foi de 2019, tá bom? E existem outros trabalhos também que mostram isso. E aí, se a gente pensar que a VNI não deu certo, esse paciente está com uma hipóxia severa, um trabalho respiratório muito aumentado, instabilidade hemodinâmica muito grande, pensar em intubar esses pacientes, tá bom? Manter paciente em VNI que já tem critério de intubar piora desfecho. E aí existem algumas recomendações, por exemplo, para IC aguda, choque cardiogênico. Modo ventilatório não tem superioridade, você pode usar pressão controlada, volume controlado. Se esse paciente teve necessidade de intubar, provavelmente eu quero, nesse contexto, que ele realmente fique entregue para diminuir metabolismo, diminuir consumo de oxigênio, demanda por oxigênio. Então, não faz muito sentido colocar esse paciente em pressão de suporte. A FI geralmente é colocada como no momento da intubação de 100%, mas depois titular para uma saturação acima de 92%. Um volume corrente inicial entre 6 a 10 ml por quilo de peso predito, se tiver com um SDRA de 6 a 8, né, ajustar mantendo uma pressão de platô aí abaixo de 30, uma driving pressure preferencialmente abaixo de 13, mas tolerável abaixo de 15. Frequência respiratória entre 10 a 20, né, para manter normocapnia. Um ponto importante é que esse volume, geralmente as nossas recomendações brasileiras colocam de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Esse artigo já traz de 6 a 10, né? Mas, em geral, outras literaturas colocam que para pacientes cardiopatas, o volume protetor, digamos assim, que não piora os desfechos, é tolerado até 9 ml por quilo de peso predito, tá bom? Então, esses números podem variar dependendo da literatura que vocês encontrarem.
E se SDRA, considerar não de 6 a 8, mas de 4 a 8 ml por quilo de peso predito. Um ponto importante em relação ao desmame desses pacientes, pensando que é um paciente que vem melhorando, que você está pensando em avaliar desmame e extubação, a avaliação de desmame ela não tem muitas diferenças em relação ao que é realmente preconizado para todos os perfis de pacientes, mas tem alguns pontos importantes. Paciente, por exemplo, de cirurgia cardíaca com SEC, que é a circulação extracorpórea acima de 120 minutos, ele tem mais chance de falhar no teste de respiração espontânea. Um paciente que tem fibrilação atrial também tem mais chances. O BNP, quanto mais alto o BNP, que é o peptídeo natriurético, que ele é liberado quando esse miocárdio está em sofrimento, também pode ser um indicativo, na verdade, digamos assim, um preditor, algo que aumente a chance de falha, tá? E aí, esse paciente, você avaliou, ele tem condições de ser submetido a um teste de respiração espontânea, não há superioridade de método, tá bom? Entre tubo T, PS de 5, PIP de 5, PS de 5, PIP de 5, PS de 7, PIP de 5, PS de 0, PIP de 0, tá bom? Alguns autores sugerem que esse paciente seja submetido ao tubo T, pelo fato de ser o que mais mimetiza, né, a vida fora da ventilação mecânica. Alguns trabalhos colocam que um tubo T para um paciente cardiopata, dependendo do cardiopata, ele pode ser já um teste de esforço para esse paciente, tá bom? Mas a gente não tem literatura suficiente para dizer que um é melhor do que o outro, tá bom? Em nível de evidência, se o seu colega usar PS de 5, PIP de 5, estaria tão certo quanto usar um tubo T, tá bom? Falando a nível de evidências. Só tendo noção de que quanto maior a pressão de suporte, menos você diminui o trabalho muscular, né? E esses pacientes têm uma particularidade no desmame. Muitos dos que falham no teste de respiração espontânea, eles falham por causa de WIPO, que é o edema pulmonar que é induzido pelo desmame, tá bom? Que é encontrado nesses pacientes cardiopatas quando você, por exemplo, retira a pressão positiva, reduz a pressão e esse coração sente e não consegue dar conta do que acontece na nossa ventilação espontânea, tá bom? Como, por exemplo, aumento de pré-carga. Ele não consegue trabalhar todo aquele fluido, aquele sangue que chega até ele, tá? E aí, se suspeitar de um edema induzido, existem formas de diagnosticar, tá bom? Seja por pressão de oclusão por catéter de artéria pulmonar. Existem outros também, como pela ecocardiografia, até mesmo pela avaliação do BNP que eu mencionei, por exames laboratoriais também mais acessíveis. Aqui, para vocês terem noção, esse trabalho foi publicado esse ano na Critical Care e boa parte dos pacientes, que acho que aqui desformatou um pouquinho, mas essa coluna aqui da direita são os pacientes cardiopatas, tá bom? E, se vocês verem, boa parte desses pacientes falharam por conta de o hipo, tá bom? É esse azulzinho aqui. Então, o hipo costuma ser subdiagnosticado. E você, como fisioterapeuta, pode fazer, por exemplo, se você vai avaliar, tirar esse paciente da ventilação mecânica, fazer um ultrassom pleuropulmonar. Se você encontra um padrão desse daqui antes da extubação, em que a gente tem aqui a linha pleural, né, essas duas linhas verticais aqui são artefatos, na verdade tudo aqui é artefato, mas aqui representam as costelas, e essas linhas aqui horizontais são chamadas de linha A. Esse padrão é um padrão de normalidade de uma ultrassonografia pleuropulmonar. E aí esse paciente começa a desconfortar, você acha que o desmame ele está falhando, seja no desmame ou na extubação, você faz a análise pela ultrassonografia e você, ao invés de encontrar esse padrão aqui, encontra esse padrão aqui, né? Essas linhas verticais aqui são chamadas de linha B. Quanto maior a quantidade de linha B, pior a aeração pulmonar. Esse daqui, inclusive, é sugestivo de edema agudo. E quanto mais próximas elas estiverem umas das outras, que a gente chama de linhas coalescentes, pior ainda a aeração desse paciente. Um ponto importante é sobre a questão da mobilização precoce e exercícios, né? A gente precisa lembrar que pode ser uma condição aguda, mas pode ser uma condição crônica, tá bom? Então, já tem fatores que podem coexistir com esse paciente. Então, uma coexistência de baixa perfusão, sedentarismo,
uso de medicamentos, depressão nutricional, estresse oxidativo, inflamação sistêmica podem contribuir para que esse paciente chegue na UTI já com alguns prejuízos funcionais e musculares, tá bom? Eu gosto sempre que os alunos lembrem dessa imagem aqui, porque você tem a integração pulmão, coração e músculo. Então, se uma engrenagem dessa daqui para de girar ou gira mais lentamente do que outras e esse encaixe para rodar ele é prejudicado, você pode acarretar num efeito dominó aí entre os outros sistemas, né? Aqui é uma imagem que representa que a gente tem que ter noção de que esses pacientes, principalmente quando eles já têm uma insuficiência cardíaca, eles já têm uma capacidade, uma tolerância ao exercício prejudicada, seja por redução de reserva pulmonar, redução de reserva cardíaca, disfunção já músculo-esquelética e até mesmo contribuição de outros fatores, obesidade, disfunções endoteliais, anemia, prejuízo de autorregulação autonômica, tá bom? Então a gente tem que ter noção de que além da fraqueza adquirida na UTI que ele pode ganhar, além do aumento do catabolismo, desbalanço proteico desses pacientes frente à doença crítica, né? Frente ao imobilismo, a gente tem outros fatores que podem existir que aumentam a chance desses pacientes saírem com disfunção funcional. Aqui é uma outra imagem que representa, né, mais especificamente a partir de uma disfunção de ventrículo, de vários fatores, sejam neurohumorais, sejam musculares, sejam fatores relacionados à inflamação, a tônus vascular, etc., que podem levar à dispneia e fadiga muscular, que vai culminar na intolerância ao exercício. E aí, quando é que eu mobilizo esse paciente? Ele tem que estar estabilizado, né? Então, aí também vai depender do perfil. Então, se é um paciente que infartou, ele precisa ser submetido ao tratamento da causa. Então, por exemplo, se é uma coronária que, falando assim, que obstruiu, que entupiu, ou ele vai colocar um stent, ou vai colocar um balão farmacológico, né? Ou fazer até mesmo uma revascularização do miocárdio, a depender do que obstruiu, de como obstruiu a extensão. E o ideal é que a gente estratifique as chances de evento adverso desses pacientes, tá bom? Então, a estratificação, inclusive, tem nas diretrizes brasileiras de cardiologia sobre reabilitação. Então, ele pode ser um paciente de baixo, moderado a alto risco. Então, entender que o cardiopata, na hora da prescrição do exercício, como toda prescrição, tem que ser individualizado. Existem contraindicações para iniciar exercícios. Aqui, especificamente, fala de infarto, mas que ela serve para outros contextos, como arritmias complexas, quem tem doenças valvares sintomáticas severas, descompensação de insuficiência cardíaca aguda, angina instável, endocardite, algumas arritmias como bloqueio atrioventricular de terceiro grau que precisam de marca-passo, e por aí vai. Um ponto importante que a gente precisa saber na hora de prescrever exercícios é que a gente precisa lembrar do FIT-VT, né, em que a gente tem frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão. Nós somos fisioterapeutas, a gente precisa entender mais sobre a fisiologia do exercício para fazer uma prescrição mais adequada, tá bom? Fora a prescrição de exercícios, pode também ser utilizada escalas de mobilidade para você conseguir também quantificar o quão esse paciente está se movendo e fazendo atividades. Um ponto importante que eu queria dizer, eu não sei se alguém aí já sofreu assistindo Grey's Anatomy, né? Quem já assistiu, eu já assisti milhões de vezes e toda vez é um sofrimento diferente com essa cena. Espero que alguém me entenda aqui. Tem bastante gente, será possível que ninguém nunca assistiu Grey's Anatomy. Mas tem esse paciente aqui, que é o Danny, é um paciente que está na série, né, esperando por um transplante cardíaco. E tem um belo episódio, que é essa moça aqui, que ficou apaixonada pelo paciente, ela tenta fazer com que ele vá para cima da lista de transplantes e dá muito ruim porque ela corta um fio na série. Esse fio, na verdade, ele é um cabo que vai para um dispositivo. Quem já viu a série viu que ele uma hora sai do hospital com uma mochilinha na costa. Esse fio ele vai para um monitor, uma bateria, e ele é de dispositivo de assistência ventricular.
tá bom? Que muito provavelmente está representado nesse monitor aqui. Obviamente, eu não tenho como dizer exatamente o dispositivo que ele estava utilizando, até porque na série não aparece, mas é um dispositivo de assistência para que esse paciente consiga sobreviver até esperar o transplante cardíaco. E isso não acontece só na série, tá bom? Então, paciente que está em uso de suporte mecânico, seja balão intraórtico, ECMO veno-arterial, como é mais no caso de pacientes com falência cardíaca, até dispositivos também, como HeartMate, Impella, Tandem Heart, por aí vai, depende do que tem disponível no serviço. Será que esses pacientes eles podem ser mobilizados? Podem, tá bom? A única coisa que deve, única coisa não, mas uma das coisas importantes é primeiro você entender por que que ele ganhou esse suporte, tá bom? Então, se foi ponte para decisão, geralmente é quando o paciente está muito grave, que precisa colocar um suporte até decidir de fato o rumo que vai ter. Então, o chamado tanto de ponte para decisão quanto ponte para ponte. A gente tem também, né, a ponte, por exemplo, para o paciente que precisa aí aguentar, por exemplo, para um transplante cardíaco, tá bom? Para entrar na lista. Ponte para recuperação ou terapia de destino, tá bom? Então, terapia de destino, o paciente vai viver com aquilo, ele não é candidato ao transplante, então, obviamente, é diferente eu prescrever um paciente para um exercício para um paciente que vai viver com aquele dispositivo do que para um paciente que está com aquele dispositivo porque ele tem altas chances de morrer se ele não tivesse com aquele suporte. Então, dentre as considerações e especificidades, lembrando que a gente está em uma UTI, né, em relação à mobilização e prescrição de exercícios, varia a depender do quadro, tem que ser individualizado por conta das respostas, limitações e adaptações diferentes. Nem sempre vai ser possível determinar todos os componentes da prescrição de exercício por labilidade do quadro, né, lembrando que ele está em UTI não a nível ambulatorial, mas apesar de se você conseguir ou não determinar todos os princípios do CIT-VP adequadamente, direitinho, tem que lembrar dele. Eles precisam ser levados em consideração para você prescrever exercício adequadamente e evitar uma possível sobrecarga aí até maléfica nesse período de estabilização do quadro clínico. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero ter contribuído. Obrigado desde já pela atenção.